No primeiro vídeo que fizemos sobre Eswatini, nós focamos na vida do rei Mswati III e sua vida como monarca, além da sua fortuna e esposas. Também falamos do poder acumulado e dividido entre ele e sua mãe, dentro de uma diarquia absolutista, em um país que vive com 30% da população contaminada com HIV. Porém, antes do atual rei Mswati III, que acumula 15 esposas e cerca de 15 filhos, o seu pai, rei Sobhuza II, foi muito mais longe, tanto quanto no quesito esposas como filhos. E desde o reinado anterior, o país enfrenta os mesmos problemas de contaminação por HIV e pela extrema pobreza enfrentada pela população, diante de uma realeza bilionária. No vídeo de hoje, vamos saber como foi o reinado desse contraditório monarca, que teve seu governo conhecido mais pelos seus atos sexuais do que pelos avanços do seu governo. Mas antes de começar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui, vale a pena eu te garanto. E não se esqueça de ativar as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente coloca aqui no canal. E deixe o seu like, ele é extremamente importante para que o núcleo da Terra cresça cada dia mais. Eswatini, oficialmente Reino de Eswatini, se chamava Suazilândia na época do rei Sobhuza II e tem como capitais as cidades de Mbabane e Lobamba. Além de ser um país diferente com duas capitais, também é governado por dois monarcas, sendo uma diarquia. Normalmente governam o rei e sua mãe, conhecida como Rainha-Mãe. Antes de falar da vida do rei Sobhuza II, vamos contar algumas curiosidades que não foram faladas no vídeo anterior. Entre elas, explicar melhor o ritual sexual Umhlanga. Eswatini é um país em desenvolvimento com uma economia baseada na agricultura de subsistência, produzindo principalmente milho, cana-de-açúcar e abacaxi. A saúde pública enfrenta atualmente uma catástrofe, com cerca de 30% da população adulta sendo portadora do vírus da AIDS, contaminação que começou desde o antigo reinado. A população do país é bastante jovem, com uma idade média de 20 anos, e hoje o país possui a 12ª menor expectativa de vida do mundo, 58 anos. Os idiomas oficiais são inglês e Swati. Também se fala Zulu, que é muito similar ao Swati, e uma boa parcela fala afrikaans e até o francês. A moeda de Eswatini se chama Lilangeni. Tem a mesma cotação do rand sul-africano, que é amplamente aceito no país, como se fosse uma moeda oficial também. A nação, embora bem pobre, tem rede de televisão, rádio e jornal próprios. O orelhão ainda é um meio de comunicação muito utilizado. Uma das principais causas pelo alto índice de HIV é o fato da sociedade Swazi ser poligâmica. Lá ainda se compram esposas com vacas. O pequeno país também é muito conservador e a homossexualidade é vista como tabu, sendo oficialmente ilegal qualquer manifestação de afeto homoafetiva entre qualquer sexo. O homem pode adquirir quantas esposas quiser, desde que tenha condições de mantê-las. E se a situação apertar, ele pode vender a esposa que desejar para quitar as suas dívidas. Embora a população seja poligâmica, a religião predominante, sem números oficiais, é estimada que seja a religião católica. Uma curiosidade em um país tão controverso. Existe uma lei que proíbe o voo das bruxas acima de 150 metros de altura. Catapultas também são terminantemente proibidas.
O país está no roteiro de safaris pelo continente africano. Entre as principais reservas estão Lane Royal National Park, Micaiah Game Reserve e Liwane Wildlife Sanctuary. As vestimentas são normais, porém o uso de capulanas é muito comum entre o povo. Elas são tecidos que circundam o corpo, servindo apenas de saia ou podendo cobrir o corpo todo. Agora, uma outra curiosidade é que qualquer mulher virgem pode se candidatar a ser mais uma esposa do atual monarca, e o rei escolhe uma nova esposa anualmente. O Festival Umhlanga, em inglês Reed Dance, é uma cerimônia que acontece no Palácio Real, onde milhares de mulheres virgens suazes dançam seminuas com os seios de fora. A esperança de cada uma dessas garotas é de ser uma das novas esposas escolhidas pelo rei, com o consentimento da rainha. No entanto, o rei apenas se casa com a escolhida após um primeiro ato sexual, onde ela deve engravidar para ter a liberação para se casar. Se isso não acontecer, o rei não se casa com a garota e ela volta para a família e tenta tocar a vida normalmente. Quando falo normalmente, é com base na realidade do país. E se você tem a curiosidade de ver essa dança de perto, saiba que o festival acontece entre agosto e setembro e é aberto para visitantes do mundo todo. Outra curiosidade é que nesse mesmo festival ainda acontece uma competição de quem come mais gafanhotos. Será que os insetos despertam o apetite sexual? Um outro ritual acontece no dia 13 de julho, sendo conhecido como Dia do Junco, quando as jovens virgens dançam em uma tradição considerada um rito de iniciação para a vida adulta. Ao final do vídeo, você verá um card para que possa conhecer mais do país atualmente, através do outro vídeo que fizemos, focado no atual rei Mswati III. Agora, vamos conhecer mais da vida do antigo monarca, o rei Sobhuza II, e tentar descobrir o segredo para ter conseguido dar conta de 125 esposas e ter gerado cerca de 210 filhos. Chefe supremo da antiga Suazilândia, o rei Sobhuza II teve o reinado mais longo de qualquer monarca na história do planeta, além do recorde de esposas e filhos. Em 22 de dezembro de 1921, aos 22 anos, Sobhuza II se tornou líder supremo da Suazilândia, que na época era um dos territórios do Alto Comissariado da Grã-Bretanha. Ele ficou no poder por exatos 82 anos e 254 dias. Oficialmente foram apenas 70 esposas, sendo as demais extraoficialmente. Os mais de 200 filhos são reconhecidos. Quando Sobhuza era bebê, seu pai faleceu inesperadamente enquanto dançava em um ritual da realeza chamado Inkwala. Com isso, a nação foi liderada por seu tio e sua avó, até que ele tivesse idade suficiente para tomar conta da nação Swazi. Eswatini tornou-se independente do Reino Unido em 1968, quando o governo tribal existente deu lugar a uma monarquia parlamentar, nos moldes da antiga metrópole. Nos anos 60, o líder se opôs ao papel de monarca constitucional imposto a ele pelo governo britânico, para que governasse com um primeiro-ministro. Ele formou o partido político Movimento Nacional em Bokodevu, ganhando todos os assentos nas eleições de 1967 e recebendo o título de rei no ano seguinte. Em 2 de abril de 1973, o rei deu um golpe de Estado, revogando a Constituição, dissolvendo o parlamento e proibindo os partidos políticos, tornando-se um monarca absoluto. O estado de sítio passou a ser permanente. Após anos de protesto, o rei resolveu aceitar uma nova Constituição em 1978. Criou-se então um parlamento, mas com poderes limitados. O povo Swazi aceitava Sobhuza II com grande afeto. Ele aparecia regularmente com tanga e penas tradicionais e pele de leopardo Swazi.
Ele costumava supervisionar festividades e rituais tradicionais, além de praticar a medicina tradicional do país. Sobhuza II manteve um controle rígido sobre a política da Suazilândia, casando-se com mulheres de diversas famílias suazes notáveis. Ele era um forte defensor da poligamia. Estima-se que até a data do seu falecimento, Sobhuza II tinha cerca de 1000 netos, dos seus cerca de 210 filhos. Ao longo do seu reinado, ele trabalhou para recuperar as terras concedidas a colonos brancos por seus antecessores. Sobhuza II mantinha boas relações com seus vizinhos, especialmente Moçambique, através das quais tinha acesso ao mar e às rotas comerciais. Sob a liderança de Sobhuza II, a Suazilândia desenvolveu os recursos naturais, expandindo a mineração de ferro e amianto, para se tornar um exportador líder na década de 70. Antes de sua morte, Sobhuza II nomeou o príncipe Sosiza Dlamini para atuar como conselheiro-chefe da Rainha-Mãe. A Rainha-Mãe agiu em nome do herdeiro de 14 anos, o príncipe Makhosetive. Após a morte de Sobhuza II em 1982, uma luta pelo poder estourou entre a Rainha-Mãe e o conselheiro. O conselheiro foi destituído do cargo e o príncipe Makhosetive foi coroado rei como Misuat III em 25 de abril de 1986. Misuat III tem sido criticado por seu estilo de vida, compra de diversos carros de luxos e construção de mansões para suas mulheres e filhos, imagem bem diferente do seu pai. Ele também já foi acusado de sequestrar mulheres com as quais queria se casar, enquanto seu pai era muito querido pela população, exercendo até a função de médico. E por fim, dá para perceber que o apetite sexual do rei Misuat III é infinitamente inferior ao apetite do seu pai, o lendário rei Sobhuza II. Muito obrigado por você chegar até o final desse vídeo. E se você ainda não é inscrito, já sabe, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E não se esqueça de ativar as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente coloca aqui no canal. E deixe o seu like, ele é extremamente importante para que o núcleo da Terra cresça cada dia mais. E a gente se vê na próxima matéria. Beleza? Valeu!